Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos conversar sobre um livro fascinante. Você deve estar de brincadeira, Sr. Feynman. É escrito pelo próprio professor Richard Feynman. Eu tenho aqui a versão em inglês, que eu achei na Amazon. Ele é um pouco difícil de encontrar, até mesmo em português, e não sai lá por aquele preço muito bom, né? Mas ele, se você gosta de ciência, de curiosidades, ou até mesmo de uma boa história de vida, esse livro aqui ele vai te prender demais. Eu sou o Lucas Crescencio. Nesse canal nós vamos explorar diversos temas de meu interesse, incluindo ciência, aqui, teologia, ficção científica e muito mais. Agora, uma introdução a esse livro, né, sobre o autor. Né? Quem não conhece, Richard Feynman ele foi um dos maiores físicos do século XX, foi ganhador do Prêmio Nobel. Também ele é uma figura muito carismática, conhecido por sua maneira de ensinar. Muitos que talvez tenham feito cursinho aí já tenham ouvido falar do método Feynman de estudo. Então ele ficou muito famoso na área do ensino mesmo. E esse livro ele é uma coleção de anedotas e histórias engraçadas da sua vida, tanto acadêmica quanto no Projeto Manhattan, que ele participou, e outros episódios da vida dele. E o Feynman ele foi, para muitos, e eu me incluo nessa, uma grande inspiração para estudos em ciência, em especial a física. Ele tem uma abordagem simples, mas ao mesmo tempo ele é fenomenal na maneira de ensinar. As ideias de Feynman sobre o ensino, principalmente sobre a física, davam totalmente de contramão do que é feito hoje no Brasil, com o famoso decoreba. Né? A ideia de Feynman ela se assemelha muito com o conceito de maioridade ou menoridade de Kant. Para quem não está familiarizado com o conceito, para Immanuel Kant, a menoridade é a condição em que um ser humano vive como tutelado, ou como aluno, né, sem conseguir pensar ou decidir por si mesmo. O homem, ele é o responsável pela sua menoridade, de acordo com Kant. E a saída vai ser o esclarecimento. Então, a menoridade ela é a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a direção de outra pessoa. Já o esclarecimento ele é o desenvolvimento da autonomia intelectual. E é mais ou menos de encontrar isso que Feynman vai. E na prática nós vemos a minoridade sendo aplicada quando se ensina, por exemplo, cinemática, que na física é a parte da mecânica, que estuda os movimentos dos corpos e das partículas, o que vai ser provavelmente o primeiro assunto visto em qualquer colegial, no primeiro colegial. E eu introduzi o movimento uniforme, é vomitada uma fórmula, né? A famosa S igual a S0 mais V vezes T, que é dito para o aluno, decore e ainda ensina-se um macete para lembrar, né, que é sorvete. Então você lembra sorvete, S-O-V-T. Pronto. Mais para frente nós vamos ver o que o Feynman tem a dizer sobre esse assunto, e especificamente sobre o Brasil, porque ele veio ao Brasil entre os anos 1949 e 1966. Inclusive ele tem aqui nesse livro um, umas coisas que ele viveu aqui, que eu vou trazer para vocês, intitulado O Americano. Até na versão inglesa, né, está em português essa parte. Aqui tem o sumário. Ela está na página. O Americano, 228. O Americano outra vez. Muito engraçado, muito interessante. E o contexto desse livro, né, como eu já disse, mas um pouco mais, explicando um pouco mais, ele foi escrito com a ajuda do seu amigo, o biógrafo Ralph Layton. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas ele tenta mostrar uma perspectiva descontraída e cativante sobre a vida de um cientista, né? E de um dos cientistas mais excêntricos e geniais da história. E como essa vida de cientista pode ser muito divertida. E os temas principais abordados aqui nesse livro, pelo Feynman, é, principalmente gira em torno da sua curiosidade. Então, essa curiosidade insaciável do Feynman é uma das coisas mais marcantes. Ele estava sempre se perguntando o porquê das coisas e se envolvendo em diversas atividades fora da física mesmo. Ele aprendeu a tocar bongô e também conta muitas histórias de como hackear cofres e decifrar senhas de cadeados também. Ele fala aqui também sobre a abordagem do ensino da ciência. Então, o Feynman ele tinha uma visão muito peculiar sobre o ensino de ciências. Ele acreditava que ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas sim fazer os outros entenderem o porquê por trás das coisas. Ele adorava simplificar conceitos complexos e explicá-los de forma simples e divertida.
E além disso, o Feynman ele demonstra como a física não era utilitarista para ele. Então, para ele, ele realmente sentia uma paixão, uma curiosidade legítima por entender o mundo que estava ao redor dele. Tem até uma frase famosa que ele tem sobre o assunto, que parafraseando é mais ou menos assim: a física é igual à relação sexual, ela tem um fim prático, mas não é para isso que você faz. Também nesse livro ele traz muitas histórias curiosas e engraçadas, então esse livro está cheio de histórias interessantes. Como Feynman, apesar de ser um dos maiores cientistas, se meteu em situações bem engraçadas. Como? Você vai ver nesse livro. Muita coisa interessante aqui, até a infância dele. Então, nesse livro, ele vai contar, por exemplo, seus passeios por boates de strip, onde ele adorava ficar para trabalhar nos seus desenhos e também para pensar. E, aliás, ele era um ótimo desenhista e já teve até alguns trabalhos vendidos e expostos em galerias de arte, até mesmo em Nova York. Ele fala um pouco disso nesse livro. Também temos a história de quando ele trabalhou no Projeto Manhattan, né, na construção da bomba atômica. E recentemente tivemos até o filme do Oppenheimer. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu pensei que ia mostrar um pouco sobre do Feynman nessa história, né? Mas acabou não mostrando muito. E conta-se que ele descobriu lá no Projeto Manhattan, onde eles estavam trabalhando, ele descobriu um furo numa cerca que guardava o local. E ele entrava todo dia pela cerca e saía pelo portão. Então, todos começaram a se perguntar como que esse cara tá sempre saindo e nunca entrando. E isso deu uma confusão muito engraçada. Tenho também uma outra história muito legal que conta nesse livro, foi quando ele veio ao Brasil, estava na época de carnaval, é nesse capítulo do O Americano Outra Vez que conta essa história, e o Feynman ele adorava uma bagunça, ele adorava novas experiências, por isso ele decidiu simplesmente participar de uma escola de samba e desfilar, e ele tocou de verdade um desfile e percussão. E as moças do hotel, que trabalhavam no hotel, já conheciam a figura que ele era e sabiam que ele adorava música e festa e tinham falado para ele, né, que na manhã do dia do desfile, na hora que ele estava saindo para ir para a universidade, falaram para ele: "Ei, professor Feynman, fica aqui em frente ao hotel nessa tarde, porque o desfile vai passar bem na frente da rua." O Feynman ele fingiu que era surpresa para ele, mas o que foi surpresa mesmo foi quando ele estava passando no desfile, tocando a percussão, e aí ele viu os funcionários do hotel de longe apontando e gritando: "Olha o professor ali." Então, existem muitas outras histórias muito legais nesse livro, mas eu não quero dar, obviamente, spoiler de todas. Fiquem aqui a indicação para vocês lerem. Agora, sobre o estilo dele, a excentricidade é muito interessante. Feynman é um exemplo perfeito de como a genialidade pode vir acompanhada de excentricidades. E ele não se importava nem um pouco com convenções e sempre tinha uma abordagem única para resolver problemas, muitas vezes de uma forma muito engraçada e irreverente. E também, o estilo do Feynman destaca a importância do pensamento crítico. Feynman era um grande defensor do pensamento crítico e da curiosidade científica, e é uma coisa que a gente vê muito nesse livro. Ele sempre dizia, para ser um bom cientista, é preciso questionar tudo, até mesmo aquilo que a sociedade e os outros cientistas consideram óbvio. E realmente é uma coisa bem atual que nós não vemos hoje. E tem uma frase dele que diz assim: é melhor ter perguntas que não podem ser respondidas do que ter respostas que não podem ser questionadas. Às vezes nós vemos teorias científicas que estão acima de qualquer prova, acima de qualquer dúvida. Isso é uma coisa muito estranha que está acontecendo hoje em dia. Então, tem coisas na ciência que você não pode questionar. O Feynman era totalmente contrário a isso. Tudo deve ser questionado, principalmente na ciência. Agora, sobre as lições desse livro. É, principalmente, ser curioso e não ter medo de errar. Isso é uma isso é o que aconteceu muito com o Feynman durante quase todas as histórias dele. Ser curioso e não ter medo de errar. Feynman ensina que nós devemos fazer isso e que devemos sempre questionar também o que nos é apresentado como verdade. Não aceite simplesmente as coisas só porque alguém que tem algum diploma, alguma coisa disse que é assim, você deve aceitar. Não, a curiosidade é uma das maiores virtudes que nós podemos ter. E também o desafio de autoridades. Sim. No livro ele compartilha várias experiências em que desafiou autoridades e normas para buscar respostas e soluções, mostrando também a importância de se posicionar de maneira autêntica, mesmo em ambientes de grande prestígio, mais fechados, como a academia mesmo, ambientes mais sérios. Ele prezava o conhecimento acima de burocracias de hierarquia. E existe uma frase famosa dele sobre isso, que diz o seguinte: nunca confunda educação com inteligência. Você pode fazer um doutorado e ainda ser um idiota. E a última lição que quero resgatar desse livro são as palavras duras, mas verdadeiras de Feynman sobre o ensino da física no Brasil.
Então ele fez a sua primeira conferência sobre ensino de física no Brasil em maio de 52, o que é descrito aqui em maneira integral no livro do Americano Outra Vez, na parte do capítulo, né, do Americano Outra Vez. E nos meses anteriores ele tinha dado ali um curso para os alunos de física, de eletromagnetismo na engenharia na UB, no Rio de Janeiro. E quando ele estava encerrando suas atividades aqui no período sabático do Brasil, convidaram ele para fazer uma palestra para estudantes, mas principalmente para professores e autoridades de educação ali do Rio de Janeiro, sobre as impressões e opiniões dele sobre o ensino superior no Brasil. Então ele intitulou a conferência dele como Minha Experiência como Professor no Brasil, e ele falou no salão nobre da Faculdade Nacional de Filosofia no dia 5 de maio. E aqui são alguns trechos do discurso dele que eu acho que vale a pena a gente passar. Primeiro trecho. Feynman diz o seguinte: em relação à educação no Brasil, tive uma experiência muito interessante. Eu estava dando aulas para um grupo de estudantes que se tornaram professores, uma vez que naquela época não havia muitas oportunidades no Brasil para pessoal qualificado em ciências. Esses estudantes já tinham feito muitos cursos, e esse deveria ser o curso mais avançado em eletricidade e magnetismo, equações de Maxwell e assim por diante. Descobri um fenômeno muito estranho. Eu podia fazer uma pergunta e os alunos respondiam imediatamente. Mas quando eu fizesse a pergunta de novo, o mesmo assunto e a mesma pergunta até onde eu conseguia, eles simplesmente não conseguiam responder. Por exemplo, uma vez eu estava falando sobre luz polarizada e dei a eles alguns filmes Polaroid. Depois de muita investigação, finalmente descobri que os estudantes tinham decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer. Quando eles ouviram luz que é refletida de um meio com um índice, eles não sabiam que isso significava um material como a água. Eles não sabiam que a direção da luz é a direção na qual você vê alguma coisa quando está olhando, e assim por diante. Tudo estava totalmente decorado, mas nada havia sido traduzido em palavras que fizessem sentido. Assim, se eu perguntasse o que é o ângulo de Brewster, eu estava entrando no computador com a senha correta, mas se eu digo observe a água, nada acontece. Eles não têm nada sobre o comando observe a água. Esse é um trecho de Feynman, da sua palestra. Ele também conta uma de suas experiências com os alunos de engenharia, os quais ele interroga sobre seus conhecimentos de eletromagnetismo, e ele descreve dessa maneira. Aqui abre aspas novamente. Então fui a um exame de admissão para a faculdade de engenharia. Era uma prova oral, e eu tinha permissão para ouvi-la. Um dos estudantes foi absolutamente fantástico. Ele respondeu tudo certinho. Os examinadores perguntaram a ele o que era diamagnetismo, e ele respondeu perfeitamente. Depois da prova, fui até esse brilhante jovem e expliquei que eu era dos Estados Unidos e que eu queria fazer algumas perguntas a ele que não afetariam de forma alguma os resultados da prova. A primeira pergunta que fiz foi: você pode me dar algum exemplo de uma substância diamagnética? Não. Essa foi a resposta do aluno. Fecha aspas aqui. Então, foi diversas críticas a esses alunos, a esse tempo que ele passou, e também ele fala um pouco sobre perguntas que, ao fazer, eles já exibiram um desconhecimento de determinado conteúdo desses alunos. Então, ele tem outro trecho que diz assim, tem mais dois trechos para mostrar para vocês. Abre aspas. Então continuei a aula, independente de quão complexo ou obviamente avançado o trabalho estivesse se tornando, eles nunca punham a mão na massa. É claro que eu já havia notado o que acontecia, eles não conseguiam fazer. Uma outra coisa que nunca consegui que eles fizessem foi perguntas. Por fim, o estudante explicou-me. Se eu fizer uma pergunta para o senhor durante a palestra, depois de todo mundo vai ficar me dizendo: por que você está fazendo a gente perder tempo na aula? Nós estamos tentando aprender alguma coisa e você está interrompendo fazendo perguntas. Era como um processo de tirar vantagem, no qual ninguém sabe o que está acontecendo e colocam os outros para baixo como se eles realmente soubessem. Eles todos fingem que sabem. E se o estudante faz uma pergunta admitindo por um momento que as coisas estão confusas, os outros adotam uma atitude de superioridade, agindo como se nada fosse confuso, dizendo àquele estudante que ele está desperdiçando o tempo dos outros. Ele fecha aspas nesse trecho. Feynman também destacou ainda a importância para o aprendizado de se trabalhar em grupo. Foi uma coisa que ele percebeu que não acontecia no Brasil. Abre aspas. Expliquei a utilidade de se trabalhar em grupo para discutir as dúvidas, analisá-las, mas eles também não faziam isso porque estariam deixando cair a máscara se tivessem de perguntar alguma coisa a outra pessoa. Era uma pena. Eles, pessoas inteligentes, faziam todo o trabalho
mas adotaram essa estranha forma de pensar, essa forma esquisita de autopropagar a, entre aspas, educação, que é inútil, definitivamente inútil. Sem dúvida, isso é uma coisa que nós vemos nas universidades hoje em dia, o ego inflado dos acadêmicos sobre essas questões. E o Feynman foi preciso ao apontar esses problemas. A minha conclusão desse livro é que é ótimo, você deve ler, vale a pena gastar um dinheiro a mais, se você sabe inglês ainda, ler na língua original. Talvez você perceba até algumas piadas a mais que o Feynman faz, mas eu realmente recomendo o Você Deve Estar de Brincadeira, Sr. Feynman, ou Surely You're Joking, Mr. Feynman. Para qualquer pessoa que tem interesse por ciência, mas também para quem gosta de histórias pessoais engraçadas, quase como que isso fosse contos, histórias inspiradoras. O Feynman, ele é uma inspiração não só para cientistas, mas para todos que querem viver uma vida cheia de curiosidade e de autenticidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você já leu o livro, me conta o que você achou nos comentários. Falou!